Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso O Livro de Atos, a Igreja, Seu Viver e Agir. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 8. O tema dessa aula é a terceira viagem missionária de Paulo. Vou colocar aqui para vocês os objetivos para esses minutos que estaremos juntos nessa exposição. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de, primeiro, citar 3 propósitos das operações de milagres através do ministério de Paulo em Éfeso. Segundo, dizer o nome da cidade onde Paulo pregou um sermão que durou toda a noite até o amanhecer. Terceiro, dar o nome do hospedeiro de Paulo durante a sua estada em Cesareia, enquanto viajava para Jerusalém. Quarto, declarar de que maneira Paulo foi recebido pelos cristãos de Jerusalém. 5. Mencionar o nome do elemento do Sinédrio que deu ordem para que Paulo fosse agredido. Então, esses são os nossos objetivos. O texto de número 1 da nossa aula tem como título Paulo em Éfeso. Você encontra esse relato em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 40. Ele chegou nessa cidade, já era uma cidade evangelizada, lá habitavam muitos discípulos, e você vai ver no versículo 1 em diante, do capítulo 19 de Atos, que ele é abordado por discípulos. E então Paulo faz a eles uma pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então Paulo pergunta a eles: em que batismo fostes vós então batizados? E eles disseram: no batismo de João. E então Paulo os batiza na fórmula do batismo cristão, isto é, em nome de Jesus Cristo. E depois impõe as mãos sobre eles para orar. E todas aquelas pessoas são batizadas no Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, exatamente como aconteceu em Atos capítulo 2, aconteceu na Samaria e aconteceu no capítulo 10 de Atos, quando Pedro vai à casa de Cornélio para pregar a eles a palavra de Deus. Vamos conhecer um pouco de Éfeso. Ela era uma cidade extremamente populosa. Era um verdadeiro centro administrativo dessa província, da província asiática. Éfeso era uma cidade em que a imoralidade campeava. A sociedade de Éfeso havia caído a níveis baixíssimos quanto à moralidade, quanto à segurança, porque ela se tornara também uma cidade extremamente violenta e a corrupção tomou conta dos meios políticos, enfim, a corrupção tomou conta do coração daquelas pessoas. Havia toda espécie de perversão e de pecado naquela cidade. Eles eram um povo extremamente religiosos também, mas não exatamente religiosos no sentido de buscar a presença do Deus verdadeiro, o Deus da palavra de Deus. Mas eles cultuavam uma deusa chamada Artemis, que na língua latina é a mesma Diana. E nesse culto a Diana, eles praticavam toda espécie de orgia. Era um povo perverso, era um povo que estava em caminhos extremamente comprometedores em termos da religião. A magia negra, a superstição havia tomado conta daquelas mentes. Isso significa, então, que Paulo tinha diante de si um grande desafio, o de pregar a palavra de Deus numa sociedade totalmente pervertida, corrupta e caída. Durante 3 meses, Paulo ensinou na sinagoga na cidade dos Efésios. E então, percebendo que o povo recebia a palavra, a liderança da cidade impediu que Paulo utilizasse a sinagoga. E então, por mais 2 anos, ele ensinou na escola de Tirano. Era uma classe de aulas e Paulo utilizou aquele recinto, aquele contexto, para continuar ensinando ali a palavra de Deus. E o versículo de número 11 do capítulo 19 nos informa que, além de ensinar a palavra do Senhor, Paulo operava grandes prodígios e sinais. Ele orava pelas pessoas e Deus
operava de uma forma poderosa, inclusive libertando muitos cativos de Satanás. Então, o ministério de Paulo aos Efésios compreendia a pregação da palavra, o ensino das Escrituras, mas o Senhor confirmava tudo isso através de sinais extraordinários, através de grandes feitos, através de grandes milagres. E eu vou colocar aqui para vocês, está no seu manual, na página 115, razões da operação de Deus na vida de Paulo. São milagres especiais que o Senhor opera na vida daquelas pessoas, fazendo de Paulo o seu instrumento para esta obra. Então, quais são as razões para aquela operação especial de Deus, através de Paulo, na vida dos Efésios? Em primeiro lugar, derrotar Satanás. Aquela era uma região de culto a Diana, de muita superstição, de magia negra, de tudo aquilo que é abominável diante de Deus, e o Senhor usa Paulo para derrotar Satanás ali, para envergonhá-lo. Segundo, desmascarar embusteiros. Por causa da superstição, era fácil enganar as pessoas ali em Éfeso. Então o Senhor opera milagres através de Paulo exatamente para conter aquele caudal de erros, de superstições que, com toda certeza, os patrocinadores delas se utilizavam para manipular o povo. Então o Senhor usou Paulo para exatamente desmascarar os embusteiros que estavam ali. Nós temos aquela história daquela moça com espírito de adivinhação que dizia: estes são Paulo e Silas, servos de Deus vivo. E Paulo, percebendo que havia um espírito maligno nela, repreendeu aquele espírito, e é claro que isso trouxe muitos problemas, porque havia alguns homens importantes naquela cidade que sobreviviam do trabalho daquela moça, e percebendo que os seus ganhos haviam sido estancados, eles simplesmente caíram em cima de Paulo com toda a espécie de acusações, tentando destruí-lo. Terceiro lugar, propagar o evangelho. As pessoas viam os grandes feitos de Deus na vida de Paulo, ouviam a pregação, e esses feitos espetaculares, essas obras magníficas de Deus na vida de Paulo, vinham como um carimbo de autenticação à mensagem pregada. E ali, com toda certeza, as pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Ao caso de Elimas, o mágico, que fica cego por ordem de Paulo, ele tentava lançar empecilhos à pregação de Paulo ao procônsul Sérgio Paulo, e aí, quando o procônsul vê aquele grande milagre, ele simplesmente abre o seu coração e recebe a mensagem que Paulo estava pregando. Em quarto lugar, libertar os prisioneiros de Satanás. O texto diz que um lenço de Paulo, ou um objeto do seu uso pessoal, levado à pessoa oprimida, possessa por espíritos malignos, com aquele objeto de uso pessoal de Paulo, essa pessoa era colocada em liberdade. E a palavra de Deus nos diz exatamente isso. Jesus disse que ele veio para colocar em liberdade os cativos. E quando nós pregamos a palavra e o Senhor confirma com grandes sinais, como ocorria na vida de Paulo, então os cativos são libertos. As pessoas oprimidas são simplesmente libertas da ação de espíritos malignos presentes na vida delas. O texto de número 2 da nossa aula tem como título: Paulo prossegue viagem. Paulo estava então desenvolvendo um ministério espetacular. E aí ele decidiu ir a Jerusalém, levar consigo ofertas levantadas pelos crentes gentios, no sentido de abençoar os crentes pobres da igreja de Jerusalém. Era primavera do ano 57 depois de Cristo. O texto diz que Paulo se fez acompanhar de Sópatro de Bereia, filho de Pirro, também levou Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo. Levou também Tíquico e Trófimo. É só você ler o texto de Atos capítulo 20, versículo 4, que você vai encontrar exatamente isso. Daí, então, ele segue para Troade. Em Troade aconteceu algo que merece destaque. Paulo se prolongou na pregação. Era um sermão extremamente longo.
E lá pela meia-noite, um jovem chamado Eutico, ele despenca de uma janela e estatela-se no chão, morto. E as pessoas ali se alvoroçaram, se preocuparam extremamente com o ocorrido. Mas Paulo veio até esse rapaz, colocou as mãos sobre ele, orando, e virando-se para o povo disse: olha, vocês não se preocupem, porque a vida ainda está nele, a alma ainda está nele. É lógico que Eutico havia morrido ali, mas o Senhor, com mão poderosa, usou Paulo para trazê-lo outra vez à existência. E é claro que esse fato foi extremamente importante, tanto para aquele povo, como para a pregação da palavra de Deus em toda aquela região. E então, Paulo se despede das pessoas ali em Troade e vai em direção a Mileto. E lá em Mileto, ele entrega um dos seus sermões. Ele chama os obreiros e entrega um sermão, não agora mais a descrentes, mas ele elabora e desenvolve um sermão voltados para os crentes daquela igreja. Era um momento de despedida. É claro que havia tristeza no coração dos irmãos e já saudade daquele homem tão entregue, tão abnegado à causa do Mestre. E Paulo diz que é com constrangimento que ele está deixando aqueles irmãos e rumando para Jerusalém. E havia também uma grande incerteza, preocupação no seu espírito. Ele não sabia o que o aguardaria em Jerusalém, mas nós sabemos, agora é só ler o livro de Atos e nós vamos ver que a todo instante ele sofreu muitas pressões, ele foi perseguido e no final ele foi preso e conduzido a Roma. Então o que o aguardava em Jerusalém de fato não eram coisas das quais ele poderia se alegrar, mas uma situação de intensa perseguição, torturas, prisões, acusações o estavam esperando na cidade de Jerusalém. Esse momento de despedida de Paulo foi carregado de muita emoção. Foi um momento de despedida, foi um momento de muita emoção. E Paulo disse a eles que eles jamais veriam o seu rosto, como efetivamente aconteceu. Eles abraçaram Paulo e choraram, entristecidos por causa da sua partida. O texto número 3 da nossa aula tem como título Paulo em Tiro e em Cesareia. Ele estava prosseguindo na sua viagem missionária e então, deixando Mileto, ele desembarca na cidade de Tiro e ali ele permanece durante 7 dias. Ocorreu algo que merece destaque. O profeta Ágabo vem a Paulo e aí toma o seu cinto e amarra os seus próprios tornozelos e mãos e diz que assim será feito em Jerusalém ao dono daquele cinto. E os irmãos choram muito, pedem a Paulo para não ir a Jerusalém, e aí Paulo os repreende dizendo: por que vocês estão falando dessa forma, despedaçando o meu coração? Porque a mim me importa não apenas ser preso em Jerusalém, mas se for o caso, estou pronto a morrer em Jerusalém por causa do Evangelho. Com essa palavra, ele estava mostrando profunda submissão ao Senhor e à missão recebida. De lá ele vai para Cesareia, hospeda-se na casa de Filipe, aquele que havia sido escolhido um dentre os 7 diáconos, mas que se transformara num evangelista famoso. Filipe levou o evangelho a Samaria com a pregação intrépida, poderosa e, ao mesmo tempo, cheia de grandes sinais, de grandes milagres. E os samaritanos receberam a mensagem da palavra de Deus da boca de Filipe. Ali na casa desse evangelista, Paulo permaneceu alguns dias. E o texto diz que Filipe tinha 4 filhas profetisas. E então ele ruma para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles estavam na festa de Pentecostes. Você se lembra? Era uma festa realizada 7 semanas depois da festa da Páscoa. E aqueles irmãos, tanto os de Tiro como de Cesareia, eles haviam pedido que Paulo não fosse a Jerusalém. Contudo, o Espírito do Senhor havia falado ao coração de Paulo que importava que ele fosse a Jerusalém, ser preso lá, para que, posteriormente, ele levasse o Evangelho até a cidade de Roma.
Paulo se posicionou de uma forma muito firme o tempo inteiro, sempre dizendo aos seus amigos que eles não chorassem por causa disso, porque ele tinha que ir a Jerusalém, ser preso e então ir a Roma para anunciar o Evangelho. E é lógico, a sua presença em Jerusalém abriria um canal humano, uma circunstância humana, para que ele chegasse até Roma e ali anunciasse a palavra de Deus. Chegando em Jerusalém, Paulo não encontra um ambiente diferente do que deixar ali. Mesmo os crentes convertidos ao cristianismo não deixaram as práticas dos costumes judaicos. E quando ele chegou naquela região, quando ele chegou naquela cidade, por prudência, Tiago e a liderança da igreja pediu que ele se submetesse aos rituais de purificação dos judeus, no sentido de atenuar o clima de rejeição presente em seus corações em relação a Paulo. E Paulo se submeteu aos rituais da purificação junto com seus companheiros, inclusive efetuou pagamento das despesas desse ritual no sentido de tentar atenuar aquela situação conflitante e de rejeição na qual eles estavam. Mas mesmo assim, ele sofreu duras acusações. Este homem, por toda parte, tem anunciado coisas que é contra este povo. Essa era a primeira acusação. Segundo, esse homem tem anunciado coisas que é contra este lugar. Inclusive, tem introduzido gregos no templo. E nós temos aí a terceira acusação, a de profanar o lugar, trazendo pessoas tidas pelos judeus como imundas para estarem ali no ambiente do templo. Eram acusações pesadíssimas, duríssimas. Eram acusações de cunho absolutamente teológicos. A discussão até aqui era no âmbito religioso, vamos dizer assim. Mas é claro que Paulo teria que enfrentar aquela situação. Paulo teria, com toda certeza, que lidar com as dificuldades dos judeus com a sua presença, porque por causa da pregação dele ali, ele havia atraído para si essa visão de alguém antipático e contrário às questões judaicas. E o texto diz que eles foram introduzidos no templo e então, tirando Paulo dali, o levaram para fora e o espancaram. Paulo começava então a experimentar o clima de insegurança pessoal para ele, o clima de violência e de ódio que estava no coração dos seus compatriotas judaicos. O texto número 5 da nossa aula tem como título Paulo perante o Sinédrio. Então nós concluímos o texto anterior mostrando que Paulo havia sido tirado do templo, espancado e levado preso. Era esta a situação do apóstolo. Debaixo de algumas acusações, ele procura apresentar a sua defesa diante do Sinédrio. E aí, você lendo esse texto de Atos 23, 1 e 10, você vai perceber que Paulo é espancado na boca pelo sumo sacerdote. E aí, Paulo então o repreende dizendo que ele estava sendo julgado por causa da lei deles e contra a lei deles ele estava sendo espancado. E alguém lembrou ao apóstolo que ele estava falando com o sumo sacerdote. E Paulo afirma não ter conhecimento até aquele momento de que se tratava do sumo sacerdote. Mas é claro que Paulo reconhecia a importância da função. Contudo, ele tinha certeza de que a atitude daquela pessoa era uma atitude errada, tanto na acusação que estava sendo feita a ele, quanto naquelas atitudes que eles estavam tendo ali, no contexto daquele julgamento, no contexto do Sinédrio. Percebendo a sua situação, Paulo então coloca para eles uma questão extremamente difícil. Não havia saídas humanas para ele, mas ele percebeu que o grupo presente era composto de saduceus e fariseus. E nós vemos no livro de Atos a identificação de Paulo com os fariseus. E então ele levanta a questão da ressurreição dos mortos, porque a pregação dele, acima de tudo, era a pregação da ressurreição, de que Jesus havia morrido, mas havia ressuscitado ao terceiro dia. E ele ensinava a respeito da ressurreição de justos e injustos. E aí ele se vira para o plenário e diz
que por causa das questões voltadas à ressurreição, ele estava sendo julgado. E naquele momento, a população que estava ali se dividiu em dois grupos, porque eram saduceus e eram fariseus. E os fariseus se simpatizaram com o lado de Paulo. Houve grande tumulto, ao ponto das autoridades presentes ali terem que tirar Paulo e levá-lo de volta para a fortaleza, porque caso contrário, ele poderia ter sido despedaçado ali naquele momento de grande debate e de grande alvoroço. Aquele julgamento ficou frustrado, porque não houve veredito algum. Ao contrário, criou-se uma situação de grande conflito e de extremo perigo, ao ponto do comandante da guarda, tendo conduzido Paulo à fortaleza, ele reuniu alguns soldados e à noite mandou que ele fosse levado para Cesareia à presença de Félix, porque ele temia pela vida do apóstolo. Estamos chegando ao final dessa aula. Esperamos que você tenha tido até aqui um ótimo aproveitamento. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro.